Olá, vamos a mais uma aula aqui de MQL5, né, ou de estrutura de algoritmo, de lógica de programação para traders. A gente aqui está tentando estudar, tentando refletir, tentando imaginar a respeito do funcionamento de uma linguagem de programação bem estruturada, como é o caso da linguagem MQL5. Essa linguagem ela se assemelha muito à linguagem C++, Java, C Sharp. A gente já sabe bem disso, já viemos discutindo esse assunto no decorrer das nossas aulas práticas. E nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais na sutileza dos tipos de variáveis que a gente já trabalhou, inclusive, em vídeos passados, só que agora a gente vai ver detalhes, tentar entender alguns princípios por trás, né, dessas caixas de informações. Vamos dizer assim, que uma variável nada mais é do que uma caixa ali com um rótulo, onde eu digo, aqui dentro dessa caixa só deve conter objetos frágeis, por exemplo. Nesta outra caixa só deve conter alimentos. Então, na linguagem aqui já de programação, a gente diz, olha, nessa caixa eu só posso colocar números inteiros. Nessa outra caixa, eu devo colocar números fracionários, ou seja, números com ponto flutuante, números com decimais. Também tem outras caixas onde eu devo colocar chars, né, caracteres, onde eu coloco também só palavras ou strings, né, números booleanos, enfim. A gente vai ter aí uma composição, né, uma combinação de várias possibilidades, de várias caixas que a gente está chamando, que nada mais é do que uma variável. Então vamos aqui começar com a prática, vamos declarando, então dentro de onStart, né, que é um script que eu criei só para a gente estudar os operadores, aqui no caso de operadores MQL5, porque mais para frente a gente vai estudar sobre operadores, vamos começar logo aqui com variáveis. Então a nossa reflexão de hoje é a seguinte, vamos colocar aqui int, e eu vou colocar para int, né, para uma variável do tipo inteira com o nome A, então eu já digo assim, olha, essa minha caixa, ela possui o nome A, e eu só posso colocar dentro de A, né, o rótulo lá na caixa A, tem que ser do tipo inteiro. Então, eu só posso colocar números inteiros dentro de A. Então, eu vou colocar aqui um exemplo 3. 3 é um número inteiro. Ok, tudo bem. Vamos agora colocar uma variável B que vai poder colocar um número fracionário, um ponto flutuante, um double. Double é um número aqui, olha, que tem uma vírgula, que tem uma casa decimal, por exemplo, ou várias casas decimais, tanto faz. Vamos colocar só uma casa decimal para simplificar. Então, a gente tem uma variável inteira, chamada de A, e uma variável decimal, chamada de B. E é decimal porque a gente declarou o tipo double. Então, a nossa caixa está avisando isso, né? Número decimal. Tudo bem, vamos agora colocar uma string, né? Uma variável que vai poder armazenar um conjunto de caracteres ou um conjunto de letras e números combinados. Então, a gente vai botar aqui, só para exemplificar, um número 9, que vai ser uma string. Por que uma string? Porque eu estou, entre aspas, colocando esse número e estou também declarando aqui do tipo string. Então, isso aqui é um caractere alfanumérico, uma string. Vamos deixar aqui. Vamos colocar uma variável agora do tipo booleana, uma variável do tipo lógica. Por exemplo, d igual a, vou botar true. Atenção que é minúsculo, né? Tem linguagem que a gente bota o T maiúsculo, como por exemplo Python, e aqui é minúsculo. Vamos deixar assim. E vamos agora começar a pensar um pouco com relação a esses 4 principais tipos de variáveis. A gente tem vários outros tipos de variáveis, inclusive na própria linguagem MQL5 a gente tem um conjunto tanto de estruturas, variáveis pré-definidas, enums. A gente tem vários tipos de caixas prontas para trabalhar com criações de robôs, indicadores. Por exemplo, vamos botar MQL-Rates aqui, ó. Isso aqui é o quê? É uma forma de eu também declarar uma caixa específica. Se eu colocar aqui R e agora ponto e vírgula, eu estou definindo uma caixa que vai conter MQL-Rates, que é um tipo de estrutura de dados para armazenar informações de candles. Veja que se eu clicar aqui e apertar F1, você vai ter esse tipo de informação, tá vendo? Estrutura para armazenar informações sobre preços, volumes e spreads. Então eu tenho todas essas informações guardadas dentro dessa caixa chamada MQL-Rates. Essa caixa é uma variável mais complexa, mais abrangente, conhecida como estrutura. E essa estrutura ela contém vários tipos de variáveis dentro. Ó. Uma variável datetime, double, uma variável long, uma variável inteira. Tá vendo? Eu tenho um conjunto de outras variáveis, então eu chamo de estrutura, uma estrutura de outras caixas, né? Então a gente pode fazer isso também. Temos vários tipos de complexidade. Isso aqui é só um exemplo para você não ficar só se limitando a esses 4 tipos aqui de variáveis. Temos vários outros e o nível de complexidade e conexão com esses elementos primordiais, básicos,
são aí praticamente infinitos. Então, vamos só deixar aí essas informações, né? E vamos começar a fazer alguns estudos. Eu vou colocar até aqui, ó, // um comentário, e vou botar operações. Vamos fazer algumas operações com essas variáveis. Eu vou chamar aqui double de, por exemplo, resp. Vai ser a minha resposta. Essa resposta eu vou pegar A dividido por B. Vou colocar um ponto e vírgula e vou dar um print. Atenção que P é maiúsculo do print. Então, eu vou botar aqui resposta, 2 pontos, um espaço aqui, resp. Só para a gente ficar visualizando o que é que eu vou fazer nesse meu processamento, nessa minha parte aqui de manipulação, nesse meu conjunto de avaliação que eu vou fazer, para você ir entendendo algumas nuances por trás desses tipos de caixas, né? Desses tipos de variáveis. Vamos agora compilar o código. Compilamos o código, nenhum erro. E vamos ver o que? Nesse caso, o resp é o A, a variável A, que tem 3, dividido pela variável B, que é 1,5. Se eu pegar 3 e dividir por 1,5, eu vou ter quanto de resposta? 3 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 2. Então, aqui vai retornar 2. Veja que eu já botei propositalmente aqui, olha, o double como sendo o resultado dessa variável resposta. Por que que eu coloquei? O resultado não, o lugar onde eu vou guardar, né? As informações que vão entrar dentro do nome resp é uma caixa do tipo double. E eu botei de propósito isso porque eu já sei que quando eu geralmente divido dois números, veja só, se eu dividir geralmente dois números, eu posso, porventura, ter números fracionários, números decimais, números quebrados, números com vírgula. É muito mais provável isso acontecer. Então, eu já boto double. Então, quando você estiver criando seus algoritmos aí e quiser fazer alguma operação de divisão, por exemplo, é interessante, e tiver números, né, já colocar do tipo double a sua variável, para você já não ter problemas no armazenamento dessas variáveis. Então, veja, vamos compilar isso e ver lá no MetaTrader. Vamos clicar, arrastar para cá. Olha aqui, 2. 2 como resposta. Tranquilo. A gente já sabe agora como funciona. Então, eu vou fazer aqui agora o seguinte. Eu entendi toda essa estrutura, tudo bem, mas eu vou fazer algo assim, ó. Vou colocar inteiro aqui. Veja que eu não fui cuidadoso em pensar que se eu dividir dois números e o resultado dessa divisão, porventura, vier a ser um número do tipo double, eu precisaria guardar dentro de uma caixa apropriada para números decimais, né? E aqui no caso eu estou colocando uma caixa de números inteiros, olha aí. Então eu já tenho possivelmente algum problema. Será? Como é que vai se comportar aqui a minha linguagem de programação? Vamos compilar para ver. Qual é o resultado disso aqui, de dividir A por B? Se a gente botou double aqui, quando a gente botou double, o resultado foi 2. E agora, quanto é que vai dar? Vamos ver lá no MetaTrader. Vamos arrastar para cá. Olha aqui, o resultado se manteve 2, veja que interessante. Porém, veja que esse 2 é diferente desse outro 2. Você consegue perceber a diferença? Veja que aqui tem 2.0 e aqui só tem um 2. Aqui é tipo alguma coisa, né, inteira, tá vendo? Então, eu vou fazer agora uma modificação para a gente observar com mais cuidado. Agora sim, ó. Eu vou pegar aqui e colocar, por exemplo, 8. Então, eu vou dividir 3 por 8. Eu não vou ter o número inteiro. Eu vou ter um número fracionário. Vamos compilar só para você ver lá. Então, agora vamos arrastar para cá. Olha aí, deu 0. Deu 0. Por que deu 0? Porque eu coloquei lá a variável do tipo inteiro. Então, ele vai e não coleta o número fracionário adequadamente. Para eu observar a resposta coerente, eu tenho que colocar a caixa da minha variável como sendo double. Então, vamos voltar lá. Aqui eu tenho que colocar, olha, double. Então, se eu coloco double e agora compilo, 3 dividido por 8 vai dar um número fracionário, um número com vírgula, um número decimal, e a gente vai visualizar isso agora lá no MetaTrader. Então, vamos arrastar para cá. Aí você já olha, 0.0. Caramba, por que deu isso? Outra observação importante que você agora vai ter que prestar muita atenção aqui. Veja, esse 0.0 apareceu devido a um determinado detalhe que eu vou mostrar para você agora. Perceba que eu estou dividindo, veja só, eu estou dividindo um número inteiro, que é 3, por outro número inteiro, que é 8, aqui já está posto para mim. Agora eu já posso explicar para você para que a gente usa esses nomes aqui antecipadamente, para que a gente tem essa declaração antecipada, né? Tem linguagens de programação que a gente não precisa declarar o tipo da variável, a gente só diz o nome e o valor atribuído a ela.
Mas aqui a gente precisa declarar o tipo. E por que a gente faz isso? Um dos motivos é pela segurança, um dos motivos é pelo controle e gestão adequada das variáveis que a gente está trabalhando dentro do nosso algoritmo. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando só com números inteiros. Estou processando números inteiros, porém o retorno eu estou querendo guardar dentro de um número double. Esse tipo de processamento, devido à linguagem possuir essa necessidade de declarar assim, esses contextos, pode não fazer a conta do jeito que a gente bem imagina, do jeito que a gente queria que fosse feito. E nesse caso a gente está vendo esse problema. Por exemplo, se eu colocasse aqui, olha, 0,0, eu já estou dizendo para o computador, olha, divida esse número inteiro por um número decimal. Mesmo sendo um 8, mas agora eu botei 0,0, o computador lá já entende, né? Aqui o compilador ele já vai entender que isso aqui é uma divisão que vai, porventura, pode retornar um número também decimal. Porque eu já estou trabalhando com decimal aqui no processamento. Tem alguns detalhes curiosos dentro da linguagem de programação que funcionam assim. Vamos voltar para lá para ver agora o resultado. Então eu vou arrastar isso aqui. Olha o resultado que apareceu já, tá vendo? Eu só mudei aquele 8 por um 8.0. Só coloquei um 0.0, agora já tem um resultado diferente do anterior. Anteriormente tinha 0.0. Lembra lá? Então muita atenção a isso. Agora quando eu botei um 8.0, eu já tenho o resultado aqui, 0.375. Veja que curioso. Tá vendo como linguagem de programação é algo que você tem que ter esses detalhes, tem que ter esse cuidado inicial para você ir processando e também imaginando, né, como é que vai funcionando lá por trás. E porque isso aqui tudo foi criado com a mente, né, de uma pessoa igual a gente, né? Isso aqui não foi criado por alienígenas, não foi criado por gente que está fora do plano da existência humana. Não, isso aqui foi criado por uma pessoa comum e tem uma lógica por trás. E às vezes essa lógica não é tão intuitiva assim, não é tão direta e a gente precisa refletir um pouco. Nesse curso, como é um curso básico, a gente está refletindo sobre algumas coisas aparentemente óbvias. E você está vendo nesse exemplo que não temos tanta coisa óbvia assim numa condição como essa, né? Eu só coloquei 1.0 e já mudei toda a estrutura. Enfim, isso daqui resolveu o problema. Veja que eu vou apagar então aqui, vou compilar novamente e vou observar lá a resposta. Provavelmente vai ficar o quê? 0.0, como a gente já observou agora há pouco, né? Vamos ver. Olha só, agora eu vou arrastar esse. Olha aí, 0.0, exatamente igual a essa condição. Quando a gente botou o 0.0 já mudou para essa, mas veja que eu tenho uma maneira agora chamada de casting, uma maneira de dizer para a máquina, vamos até vir para cá, de dizer para a máquina, olha, essas operações que vocês estão fazendo aqui, que você está fazendo aqui, é uma operação de um inteiro por outro inteiro. Mas essa operação de dois inteiros, essa razão, essa divisão de dois inteiros, ela tem que retornar para mim, ela vai forçar para mim um do tipo double. Eu posso fazer isso, ó. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui é chamado de casting. Não precisa se preocupar agora, que isso aqui é um detalhe mais avançado, mas a gente pode chegar para o computador, pode chegar aqui para a nossa estrutura de algoritmo e dizer uma coisa como essa. Se eu fizer isso, veja o que acontece. Vou compilar, vamos voltar para lá para o código. Veja que está com 0.0, né? Agora a gente botou o casting lá, olha aí, colocamos aquela estrutura de comando double e agora já temos o resultado semelhante àquele que a gente fez para o caso de botar 8.0. Veja que curioso, bem interessante isso aqui, não é verdade? Então isso aqui para a máquina eu estou dizendo, olha, o que você fizer de operação aqui vai retornar um double e armazene ele já aqui dentro dessa variável. Isso aqui é um detalhe, vamos até apagar e vamos deixar com essa estrutura. Se eu porventura já colocasse no lugar desse 8 o B, ele já iria entender normalmente também, porque o B está do tipo double aqui, ó. Mas como eu coloco dois inteiros, ele vai ficar prevalecendo a lógica de que a variável, a caixa do tipo inteiro, ela é mais importante. Ela é mais assim fiel ao tipo de uma estrutura que porventura eu queira ter um nível de segurança maior dentro daquela variável. Veja só, isso aqui que a gente está discutindo são coisas mais abstratas. A gente está entrando nesse nível de detalhe porque vale a pena, isso aqui é só para a gente refletir. Nosso objetivo aqui não é criar robôs, não é criar indicadores. Se o objetivo seu foi esse, tem um link aí embaixo que você pode adquirir os meus cursos mais práticos, mais diretos, mais rápidos. Mas aqui é para a gente refletir sobre a linguagem de programação. Então vamos gastar um tempo devido refletindo sobre isso, né? Veja que nesse vídeo aqui a gente já passa de 10 minutos só refletindo sobre uma coisa aparentemente óbvia, mas é exigido, né? É necessário que a gente faça essas discussões para a gente ter um controle maior da nossa ferramenta aqui de programação.
Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai discutir coisas com relação a essas outras variáveis e a gente vai ter outros insights, outras percepções com relação à conexão de tudo isso. Tudo bem? Vamos lá. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like. Inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Estou aguardando você no próximo vídeo para a gente continuar com esses estudos. Até breve.